Nesse vídeo nós vamos falar sobre otimizações no Google, como gerar mais resultados nas suas campanhas atuais, como gerar mais vendas, quais índices eu devo acompanhar, quais métricas eu posso ignorar, enfim, são os princípios básicos para você começar a ter mais resultados na ferramenta. Eu sei que quando você abre o Google tem vários números, várias campanhas e você fica até um pouco perdido. Então nesse vídeo eu quero simplificar isso. Qual é o 80-20? Quais são as métricas mais importantes? Então eu acredito que depois desse vídeo você vai aprender que otimizar campanhas no Google é muito mais simples do que parece. E outra, você vai economizar tempo para focar no seu negócio. Porque as estratégias, as campanhas que você vai gerar, ofertas, promoções, atender o seu cliente, enfim, é muito mais importante em alguns casos do que ficar 2, 3 horas na ferramenta olhando métricas que não vai fazer uma grande diferença. Então aqui nós vamos focar em métricas principais, o básico para você gerar muito mais resultado. Então vamos entender o princípio, que é, Thiago, o que é otimização de campanha no Google? Olha só, presta atenção. A otimização é pegar algo e melhorar, beleza? Esse é o básico, esse é o significado. Então quando você cria uma campanha no Google, não é simplesmente criar uma campanha e esperar que o resultado vai chegar. Não é assim que funciona. Você cria uma campanha, acompanha o resultado de um período, aí você vai entrar na campanha, olhar aqui o que eu vou te mostrar, né? Ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tem que melhorar. Aí você melhora aqui. Você espera mais um pouco, melhora e assim vai melhorando o seu resultado. Então, a otimização, quando você inicia uma campanha, eu recomendo que você olhe quase que diariamente. Legal? E depois você pode passar a cada 2 dias, 3 dias, e tem gente que olha a cada uma vez por semana, cada semana olha uma vez, enfim. Então, o que acontece? Quando você inicia uma campanha no Google, é óbvio que você não vai ter o melhor resultado possível. Por quê, Thiago? Porque a sua campanha não está otimizada. Você vai descobrir, vai entender mais o seu público e então vai otimizar para atingir mais resultado. Então a campanha sempre começa com um resultado inferior, não quer dizer que com prejuízo, não é nada disso, pode começar com lucro, mas conforme você vai otimizando, melhorando o anúncio, a segmentação, a palavra-chave, a tendência é melhorar e depois você ter grandes resultados. É por isso que eu recomendo você sempre começar investindo pouco e aumentar conforme o retorno. Então comece ali com R$50, vamos supor. E aí deu resultado, ótimo, você vai melhorar ainda mais, né, e investir mais para, enfim, começar a escalar as vendas através do Google. Então o princípio básico da otimização, eu quero escrever aqui, ó, para ficar claro, é intensificar o que está funcionando e diminuir ou, né, vou até frear, eu vou chamar. Frear ou excluir o que não está funcionando. Pronto. Isso aqui é o que significa otimização. É você olhar, caraca, isso aqui está funcionando, vou colocar mais força para gerar mais resultado. E aquilo que não está funcionando, eu vou pausar, vou dar uma freada, né, ou vou diminuir o investimento, ou até, né, excluir mesmo a campanha e não trabalhar naquele formato. Então, isso aqui é a otimização. Quando você entra no Google, você tem que ter 2 metas claras, beleza? E quais são essas 2 metas claras, Thiago? A primeira meta a gente chama de CPA, que é custo por aquisição. Esse custo por aquisição é você entender qual é o seu custo por venda ou por lead, porque o custo por venda ou por lead, ele é, vou colocar aqui, ó, venda ou lead, nesse caso é os principais objetivos de quem anuncia no Google, que é ou venda direta, a pessoa entra num site e não fala com ninguém e já compra um produto, como um e-commerce, ou um lead, uma pessoa que deixa o contato, pode ser uma ligação, pode ser uma pessoa que deixa o e-mail, te chama no WhatsApp, né? Faz um contato para então você oferecer o seu produto ou serviço. Beleza? Tem outros objetivos, como, Thiago, meu objetivo é simplesmente
as pessoas assistirem o meu vídeo. Beleza, mas esse aqui é o tipo 90% das pessoas. O custo por aquisição é você entender quanto que você está disposto a pagar por venda ou por lead. Então, se o seu produto vale R$300, né, você vende por 300 em média, beleza? Você tem que entender os seus custos e falar, ó Google, estou disposto a pagar R$50 por cada venda. Então você definiu o CPA. Porque a cada R$50 que você investe no Google, se tiver uma venda, isso traz um lucro para o seu negócio. Então você quer investir mais e é ótimo. E a mesma coisa por lead. Ó Google, estou disposto a pagar R$5 por lead. Porque a cada 10 leads eu faço uma venda, né? E aí eu tenho R$50 por venda, dá ótimo, dá o meu lucro. Então ficou muito mais simples. Então essa é a meta. Não tem como você anunciar no Google sem uma meta clara, sem um objetivo, sem o CPA. Quando eu vejo alguém, eu pergunto, qual é o seu CPA? O cara fala, não sei, já está começando tudo errado. Porque você tem que criar uma campanha, toda a sua campanha é para alcançar esse objetivo de CPA. Desde a construção do seu site, na construção dos seus anúncios, nas suas segmentações, tudo, todo o seu esforço é para atingir a sua meta de CPA. E embaixo nós temos o que a gente chama aqui, né? QTD, que é a quantidade, pode ser volume, mas eu vou colocar quantidade aqui. Quantidade diária. Beleza? O que é quantidade diária? A sua meta primeiro é CPA, que é o custo por aquisição. E a quantidade diária é o volume, né? Por exemplo, minha meta é vender duas vezes por dia. Você começa com uma meta, ó, minha meta agora é começar uma venda por semana. Nossa meta depois, conforme vai otimizando, é ter 2 vendas. E aí você vai escalando o seu negócio. Essas são as 2 metas principais. São as 2 métricas que você tem que ficar atento ao otimizar uma campanha no Google. Então, logo se essas são as 2 metas principais, significa que todas as outras métricas elas são secundárias. Elas são informações importantes, relevantes, mas não informações primárias. Então, por exemplo, muita gente chega para mim e fala, Thiago, o meu custo por clique no Google está alto. Custo por clique alto não existe. Porque se um custo por clique pode ser de R$10. R$10. Perfeito? R$10. E gerar resultado, porque a cada 2, 3 cliques eu gero uma venda. Como eu posso ter um custo por clique de 0,1 centavo, ter milhões de cliques e nenhuma venda? Então não existe custo por clique. Thiago, eu tenho muitas impressões, muita gente tá vendo meu anúncio, né? O que eu faço? A minha pergunta é, beleza, isso é uma meta secundária. A primeira é, o CPA está gerando retorno para você? Você está vendendo? E aí, essas 2 métricas, elas se resumem, né, ao unir o CPA e quantidade ao seu ROI. O que é o ROI? É o seu retorno sobre o investimento, que é quanto você investiu e voltou para o seu bolso. Porque essa é a métrica principal. Quanto que eu investi e quanto que voltou para o meu bolso. Então, vamos lá. Quando você tem um CPA, que é a sua meta principal, a sua métrica que nós vamos analisar, e o volume diário, isso vai te dar o quê? O retorno. Thiago, eu investi R$100 e voltou 300. Eu quero aumentar o volume e diminuir o CPA para aumentar o meu retorno sobre o investimento. Ter mais retorno, né, conforme for investindo no Google. Então, essas 2 métricas, elas trazem o que a gente chama de ROI. Então, o ROI não tem uma métrica específica. Você consegue otimizar por ROI, mas o CPA é o principal, né? E a quantidade também. E aí vai dar automaticamente o ROI no final. CPA é uma métrica secundária. O CTR, que é a taxa de clique, é uma taxa secundária. Então, o foco é CPA e quantidade. E no final das contas, quanto que voltou para o meu bolso. E o CPA vai te dar. Se você está investindo 50 e está vendendo um produto de 300, está voltando para o seu bolso. Ótimo. Essa é a métrica mais importante. É o básico de otimizações. Quando você entende essa métrica, você não vai otimizar a sua campanha mais por CPA. Você não vai otimizar a sua campanha por CTR. Você não vai otimizar a sua campanha
por CPV, por exemplo. E tem outras e outras métricas que nós vamos ver também. O que é o CPV? Custo por visualização. Custo por visualização. Você não vai otimizar por taxa de clique. Você não vai otimizar. Você vai otimizar pelo quê? CPA. Quantidade diária. Quantos leads eu tenho que fazer por dia? Quantas vendas eu tenho que fazer por dia? Legal? Quando você tem o CPA e a quantidade muito bem definidos, aí nós vamos para a parte de otimização. Thiago, beleza, eu entendi o que eu tenho que olhar, quais métricas eu preciso otimizar nas minhas campanhas. Mas a minha pergunta é, o que eu tenho que otimizar? A primeira coisa que você tem que otimizar é a segmentação. Na rede de pesquisa, segmentação são as palavras-chave. Se você anuncia na rede de display, YouTube ou até no Facebook e no Instagram, as segmentações vão incluir aquilo que você colocou como segmentação, que pode ser palavra-chave, pode ser públicos, canais, enfim, informações demográficas, idade, né? Tudo para focar. A primeira coisa é a segmentação. Por que é a primeira coisa? Porque é aqui que as pessoas mais erram. Escolher as palavras erradas, não incluir palavras negativas, colocar palavras amplas demais, não conhecer profundamente seu público é o erro de 80% dos anunciantes no Google. Então a primeira coisa, se a sua campanha não está gerando resultado, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a segmentação. Caraca, o meu anúncio está aparecendo para quem quer comprar o meu produto ou para quem tem que consumir o meu conteúdo, enfim, baseado no seu objetivo? Geralmente a resposta é não, tem que melhorar isso. O segundo é anúncios. Então o anúncio é o famoso teste AB, né? Que você vai fazer aí. Então você criou 2 anúncios, 3 anúncios e não está chamativo o suficiente, não tá bom, tem que melhorar. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar mais anúncios, só que geralmente, de novo, a segmentação é o principal erro. A galera até constrói anúncios bem feitos e bem escritos. Não a maioria, mas tem muita gente que faz assim. Aí você vai para o teste AB. E o terceiro, nós temos, ou seja, vai criar mais anúncios para buscar melhorar o seu CPA. E o por último são as configurações da campanha como um todo, que é locais, frequência, os horários que vai aparecer a sua campanha, os dias da semana ou finais de semana. Então são configurações da campanha como um todo, que o Google também fornece essa informação para você segmentar ainda mais. As configurações basicamente estão dentro de anúncios e segmentações. Show! E aí muita gente pula o erro, que é o seguinte: Thiago, eu estou otimizando as segmentações, anúncios e configurações e não está gerando resultado. O que eu tenho que fazer? O seu problema é outro. A otimização, quando você anuncia no Google, a otimização não é só feita no Google. A otimização também é feita na sua URL de destino, que é o seu site, para onde você está enviando as visitas do Google, que eu chamo de landing page, certo? Que é uma página de vendas, a página de destino. E segundo, a oferta. Se a sua segmentação, você está focando realmente nas pessoas que querem comprar de você, o seu anúncio está muito bem escrito e chamativo, né? Você está superando a concorrência, as configurações estão todas ajustadas, geralmente o problema é o site. O site é lento, o site é ruim, o site é confuso, a comunicação não é clara, o design é podre, tudo isso é ruim e tudo isso atrapalha o quê? A nossa conversão, que é o objetivo final. E por último, a oferta. A oferta não é ganhar no preço, mas é, se você vende mais caro, você mostrar as vantagens. Por que a pessoa vai comprar de você e não do seu concorrente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se a resposta for, meu concorrente é melhor porque ele oferece isso, aquilo, e eu não ofereço, e ainda eu sou mais caro, fica mais complicado de vender. Você tem que olhar, as pessoas elas vão comparar ofertas. Vão comparar empresa A e empresa B. Se você tiver a melhor oferta, as vendas vão ficar mais fáceis. Então a otimização não é só dentro de uma campanha no Google. A otimização também é fora.
para onde você está enviando as visitas do Google. Beleza? Então, isso aqui é o básico de otimização. E agora nós vamos para a prática depois de entender toda a teoria. Eu vou entrar aqui numa campanha de Google, de rede de pesquisa. Legal? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma campanha. Essa primeira campanha que eu tenho aqui, eu tenho uma campanha de um e-book, que é uma campanha sobre como anunciar no Google com orçamento baixo. Então essa aqui é a minha própria campanha que eu estou investindo para mostrar aqui para você. Então nós temos uma campanha chamada e-book, né? Que eu coloquei o nome da campanha, Google com orçamento baixo. Aqui nós temos o fundo do funil, o topo, que eu vou explicar em breve sobre isso. Mas olhando para esse número aqui, nós temos as duas metas principais da campanha. A nossa primeira meta é o quê? Nosso CPA, que é o nosso custo por conversão. Essa é a nossa principal métrica. E o nosso custo por conversão está aqui, ó, 1,20. Essa é a nossa métrica primária. E a nossa métrica primária é o quê? O volume, a quantidade de conversões. Essa aqui é a métrica primária. Se essas duas métricas primárias elas conseguirem atingir o seu resultado, o resto não importa. Ou importa menos. Legal? Não é que não importa, é que, cara, você já está atingindo sua meta. Pô, se a minha meta aqui é fazer vendas a R$3, estou fazendo a 1,20, eu quero é vender mais e estou vendendo pra caramba. Não importa se meu CTR está 4,59 e poderia estar 5, porque eu estou vendendo. Está voltando dinheiro para o meu bolso. E esse é o objetivo de todo mundo que investe no Google. Investir o dinheiro e voltar mais para o seu bolso. É o que eu chamo de a máquina de fazer dinheiro. Você coloca 100 e espera sair 1.000. As métricas todas as outras são secundárias. Show! Agora eu tenho algumas métricas que eu acompanho aqui que eu gosto. Uma é a quantidade de cliques que levei para o meu site, a quantidade de impressões e o CTR. Isso aqui são métricas o quê? Secundárias. O CTR é a taxa de clique. Isso aqui informa o quão o meu anúncio está sendo chamativo e se ele realmente está aparecendo para as pessoas certas. Na rede de pesquisa, acima de 1% é bom, é ótimo, né? Agora, na rede de display, YouTube acima de 0,5% é bom. Então, se eu olhar para cá, falando do conversão extrema, com as palavras do meu produto específico, está com CTR ótimo, 7%. Eu ainda posso melhorar, fazendo o quê? Melhorando as palavras-chave. Depois nós vamos falar sobre toda essa parte de otimização. Aí nós temos o fundo do funil, e nós temos palavras mais amplas, que eu trabalho como vender na internet, aquela coisa toda. Então é normal o CTR ser menor, mas pouco me importa, porque o que importa é o quê? O meu CPA. Então essa campanha, mesmo com o CTR mais baixo, ela está com um CPA excelente, inclusive mais barato que o restante. Então se você começar a otimizar por métricas secundárias, você vai acabar, no fim das contas, pode até piorar suas campanhas. Então, métrica primária são aquelas duas. CPC médio é o custo por clique. Perfeito. E o custo da sua campanha. E a taxa de conversão, que é também uma métrica secundária, que eu acompanho, é o quê? É a quantidade de pessoas que entram no meu site e, de fato, convertem em leads, nesse caso. Elas deixam um e-mail. Então, a cada 10 pessoas que entram no meu site, 3,3 tomam a ação, que é um número legal. E aí 22% aqui, 28%, minha métrica é sempre aumentar. Então, essa aqui é a nossa campanha de conversão. É dessa maneira que você tem que otimizar. Quando eu olho isso, o que eu faço? A primeira coisa que eu falei ali anteriormente para você. Vamos otimizar essa campanha? Bora, Thiago, vamos otimizar. Qual é a primeira coisa que eu vou otimizar? Segmentação. Na rede de pesquisa, você pesquisa no Google, lembra-se disso, são as palavras-chave. Então eu vim aqui, por exemplo, em campanhas, pode ser do topo. Eu tenho dois grupos de anúncio. Um grupo que eu falo como atrair clientes e outro como vender mais. Eu vou em atrair clientes e eu vou para a parte de segmentação. Onde é que estão aqui as palavras-chave? Então olha só, aqui onde estão os anúncios, as palavras-chave, inclui a segmentação, público-alvo, informações demográficas, e aí nós temos as configurações. Pronto, foi tudo que eu falei para você otimizar. A primeira coisa que eu vou é nas palavras-chave. Eu venho nas palavras, aqui, nas palavras-chave. E aí eu venho aqui primeiro nas palavras. Essas palavras são as que eu adicionei. Show de bola.
Se as palavras são as que eu adicionei, eu vou para palavras negativas, eu tenho que excluir para que meu anúncio não apareça para pessoas que não deveriam ver o meu anúncio. Então eu tenho que incluir mais palavras negativas. Nesse caso eu venho no termos de pesquisa e o termos de pesquisa ele revela exatamente como o usuário pesquisou e ele viu meu anúncio. O que eu faço? Eu vou tentar descobrir palavras ruins para eu adicionar nas palavras negativas. Eu olho uma por uma. Por isso que eu falei, quando eu tiver muitas e muitas palavras negativas, que nesse caso agora eu tenho 81 palavras negativas nesse grupo de anúncio. Minha meta é atingir 300, 500 palavras negativas, porque daí eu tenho certeza que eu só vou aparecer para quem de fato tem interesse em vender mais e atrair clientes. Tem gente que colocou simpatia para atrair clientes. Não é o tipo de gente que vai comprar o meu produto ou não vai consumir meu conteúdo. Então eu não quero essa pessoa. Eu preciso excluir. Então eu venho em termos de pesquisa e eu olho um por um. E vamos supor, vamos ver se eu consigo achar um rapidinho aqui. Ó. Não tem muitos, tá? Como ter clientes, dividir minha bike de som, ebó para chamar clientes. Eu não sei o que é ebó, certo? Então o que eu vou fazer? Vamos supor que ebó, eu vou depois pesquisar o que é, não é uma palavra boa. Eu venho em palavras negativas, seleciono e digito a palavra ebó. E para garantir, eu coloco até sem o acento. Eu venho aqui, eu salvo e pronto. Se a pessoa digitar ebó nesse grupo de anúncio, o meu anúncio não vai sair. Isso é segmentação, ou seja, estou excluindo todas as palavras que não são boas para mim e vou focar nas palavras boas. Show! O segundo passo é analisar os anúncios. Você vai em anúncios e vou melhorar os anúncios. Nesse caso aqui eu tenho 3 anúncios, que é mais ou menos o mínimo aí que o Google recomenda, certo? Para você anunciar. Eu vou ver aqui, vou comparar anúncio com anúncio as conversões. Então nós temos anúncios, olha só, nessa semana eu tenho um anúncio aqui que está me trazendo 74 centavos de CPA e o outro a 44 centavos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar um com o outro. Nesse caso tem muito pouco volume para eu tomar uma decisão. Mas quando eu tiver pelo menos uns 100 cliques, ou acho que uns 100 cliques é suficiente, certo? Eu vou ter aí informações para fazer o quê? Opa, esse anúncio é muito melhor. O que eu faço? Baseado nesse, eu posso criar um outro anúncio. Eu venho aqui, crio um outro anúncio e eu faço um anúncio mais chamativo, um pouco diferente para vender mais. Isso é otimização de anúncio. Se tiver algum anúncio que esteja ruim e péssimo, o que eu faço? Eu venho aqui e eu pauso. Simples assim. Não tem segredo. E o último passo de otimização de campanha, nós vamos para as configurações. Então nós temos aqui, por exemplo, as configurações de campanha. As configurações são, vamos pegar aqui, o primeiro passo, na rede de pesquisa, você clica em configurações, vai aparecer aqui as informações importantes. Então aqui, basicamente não tem nada. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tá, porque eu tenho que clicar em campanhas aqui. Show, agora ficou mais claro. Aqui, quando você cria uma campanha, você define algumas configurações de padrão. Você pode vir aqui e perceber se está tudo ajustado na sua campanha. Primeiro, locais. Locais é Brasil. Será que tem alguns locais que vendem mais, que convertem menos? Será que o meu raio na minha cidade está menor? Eu tenho que aumentar um pouco o raio, atingir a região? São perguntas que você tem que se fazer para melhorar a sua campanha. A minha recomendação é você vir em aqui onde fica uma parte chamada menos, ó, locais. Se eu vir aqui em locais, o que eu vou conseguir descobrir? Informações necessárias para saber quais regiões do Brasil, deixa eu clicar aqui, estão convertendo mais. Nós temos aqui Brasil, né? E eu posso colocar, por exemplo, por estado. Então vamos supor que você aqui tem poucos dados, né? Eu recomendo que você tenha muito mais investimento para tomar uma decisão, beleza? Quando você começa uma campanha no Google, o primeiro passo é descobrir com profundidade quem é o seu público-alvo. Então eu sei quem é o meu público-alvo, eu sei que aqui não vai ter resultado, mas eu sei que aqui vai ter resultado porque eu já conheço, sei que eu vendo no Brasil inteiro. Mas nesse caso, em alguns casos, os produtos funcionam talvez mais para o norte, mais para o sul. Enfim, o Brasil é grande ou até para fora do Brasil. E aqui você consegue acompanhar por estado e até por cidade quais são
os estados, né, e os locais que você vende mais. Você olha quais são as métricas que eu devo analisar por custo por conversão e volume. Sempre essas duas métricas. Se eu pegar aqui por custo por conversão, vou pegar um tempo talvez um pouco maior aqui só para ver se vai ter mais informações. Pronto. Em custo por conversão, Rio de Janeiro, Pará, eu posso até colocar por custo para descobrir quais são os estados que me trazem muito custo e nenhuma venda. A gente não tem nenhum, mas a gente gastou R$3, por exemplo, em Minas Gerais e ainda não teve venda. Não teve um lead. O que isso significa? Que se continuar e aqui tiver 100 cliques, se tiver R$30 e nenhum lead, eu posso vir aqui e tomar uma ação com Minas Gerais. O que você pode fazer? Eu posso diminuir o lance, ou seja, em Minas Gerais eu vou pagar menos para aparecer. Eu vou pagar menos 50% o leilão. Eu pago menos 50% o clique, porque não dá muito resultado. Você está entendendo? Então eu estou otimizando baseado em conversão. Quando você tem um e-commerce, vende o Brasil inteiro, né? Você vende... a localização é importante. Você pode até excluir cidades que não convertem, porque é muito melhor você pegar todo o seu dinheiro e focar em cidades que trazem resultado e vendas para você do que pegar o seu dinheiro e espalhar para o Brasil inteiro e dividir aí em cidades que não trazem resultado. Se você pegar a lógica de que o foco é CPA e conversão, eu tenho que otimizar tudo, você vai clicando botão por botão e vai descobrir, como por exemplo, programação de anúncio. Vamos pegar, por exemplo, o dia. Quais são os dias que eu converto mais? Se você perceber que domingo é um dia que não traz vendas, o que você faz? Você pode excluir domingo ou reduzir o lance de domingo. Se você descobrir, por exemplo, eu vim aqui, eu descobri que nos dispositivos, celular, computador, isso aqui é tudo configuração, né? Pô, eu estou descobrindo que o computador eu trago mais conversões. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso aumentar o lance para computador e diminuir para celular. Porque olha só, a diferença de CPA é gritante. E assim por diante. Então, se você seguir essa regra, né, você vai conseguir gerar muito mais resultados na sua campanha. Que é, vou intensificar e investir mais aquilo que gera resultado e vou diminuir o que não gera. Se eu olhar por essa métrica aqui, eu queria ter mais volume para tomar decisão, mas vou dar um exemplo. Eu poderia vir aqui e diminuir em, sei lá, 20% o orçamento para celular. E como está mostrando um baita resultado aqui, eu posso vir e aumentar em 20%. Você pode escolher a porcentagem que você sentir confortável. Ou seja, eu estou disposto a pagar mais para aparecer no computador, porque ele me traz um custo menor por conversão, a taxa de conversão é melhor do que aparecer para celular. E assim funciona para tudo. E dessa maneira você consegue melhorar os seus resultados. Quando você pega uma campanha, por exemplo, de vídeo, deixa eu pegar uma campanha de vídeo. Isso aqui são campanhas de conteúdo, né? Onde eu distribuo o conteúdo. O meu objetivo dessa campanha não é CPA. O volume continua igual, mas o meu CPA dessa campanha é o quê? Fazer as pessoas assistirem as minhas aulas no YouTube. Então a minha meta é o 25%. Eu otimizo por aqui. Então esse é o que eu chamo de meio que CPA, é o meu custo por aquisição. Não é só a pessoa ver o meu vídeo, assistir, é ela assistir mais de 25% do meu vídeo. Então, se eu pegar aqui por tipo de campanha, essa campanha tá ok, essa campanha tá ok, né? Só que essa campanha tá legal e essa tá pior. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que otimizar essa campanha, né? Como é que eu otimizo? Começo por segmentação, depois vou para anúncio e configurações. Como anúncios e segmentações e configurações são iguais, eu só vou acrescentar agora a segmentação, porque no YouTube você não otimiza só por palavra-chave, você otimiza também por públicos. Então, nesse caso, esse aqui são os grupos de anúncios que eu tenho, eu consigo comparar inclusive cada um. Se a pessoa está assistindo um vídeo de Facebook Ads, olha só as métricas que eu tenho. Né? Se a pessoa está vendo um vídeo de marketing, eu posso até colocar do maior para o menor. Ó, eu consigo ver que quem está assistindo o vídeo de Google assiste meu vídeo. Você está vendo? Então, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que entrar nessa campanha, ver quais são as palavras que estão ruins, ou vou pausar, ou vou diminuir o CPA aqui, o CPV, o custo por visualização. Por que eu faço isso? Porque se eu fizer essa parte aqui, eu vou destinar o dinheiro para pessoas mais valiosas que vão consumir o meu conteúdo. Essa parte de distribuição de conteúdo, só quero te mostrar, como eu falei que esse aqui esse vídeo é o princípio básico, eu não quero confundir, mas eu só quero que você entenda que existe sim objetivos que não são CPA, ou vendas, ou leads, mas tudo é a mesma lógica. E se você tiver essa mesma lógica de que primárias é focar em CPA, em volume, e aí começar segmentação, anúncio, configuração, e depois landing page, a minha página de vendas e a minha oferta, fica tudo mais fácil. O nosso objetivo, lembre-se, é ficar menos tempo na ferramenta e mais tempo nas estratégias dos nossos negócios. Isso vai gerar mais resultado, é você ser produtivo no Google. Então é isso, eu espero ter contribuído com você e agora chegou a hora de você otimizar suas campanhas, né, para melhorar os seus resultados na ferramenta número 1 de vendas da internet. Até a próxima aula, tamo junto e vamos para cima!